Amém? Que gostoso, né? O último domingo do ano. E aonde nós estamos terminando essa viagem? Aqui, aos pés do Senhor. Deus te trouxe aqui nessa noite, Deus me trouxe aqui nessa noite, e Ele tem um recado para o meu coração, para o seu coração. Então, que qualquer resistência, né, que possa haver dentro de nós caia por terra, e que o Espírito produza aquilo que Ele precisa produzir em cada um. Em mim vai produzir de um jeito, em você de outro, que o Espírito seja livre aqui para trabalhar como Ele quiser. Então vou pedir para o... É o Di que está ali? É o Di. Obrigada, Di, por aqui. Gente, o tema hoje da nossa mensagem é A Viagem, Diário de Bordo. Essa palavra o Senhor me entregou já faz 1 mês e meio, quase 2 meses, enquanto eu fazia minha devocional, e está lá em Atos 27, se os irmãos já puderem abrir. Vai ser em cima de todo o capítulo de Atos 27, eu não vou ler tudo agora, porque senão vai ficar cansativo, mas então eu peço que você sempre fique com o dedinho aí, em Atos 27, para a gente juntos ver o que Paulo escreveu no diário de bordo dele, né? Você sabe o que é um diário de bordo? O diário de bordo é tipo um diário de uma viagem. A gente escreve no diário de bordo tudo o que aconteceu, os lugares que nós passamos, né? O que aconteceu, o que deu certo, o que deu errado, as lembranças boas, as lembranças ruins. Por que isso? Eu estava lendo sobre a importância de um diário de bordo, principalmente para quem faz navegação e outras coisas. O diário de bordo é uma ferramenta de controle. O diário de bordo é uma ferramenta de reflexão para planejamento e memórias e para evitar os mesmos erros. Quem nunca, né, gente? Nossa, de novo. Eu fui naquele lugar, aquele lugar era ruim quando eu fui viajar ou eu fui passear. Meu, eu insisti, estou aqui de novo, foi ruim de novo. Se eu tivesse escrito, eu não ia ter, né, esquecido. Puxa, aquele trajeto não deu certo. Por que eu vou para lá de novo? Mas a nossa mente, ela é muito... Ela esquece as sensações, ela esquece as experiências. E aqui em Atos 27, Paulo está preso, é importante a gente ver o contexto. Paulo está preso em Cesareia, tá? E as autoridades ali do lugar começam a interrogar Paulo. Não, mas o que você está anunciando? O que você está fazendo? E Paulo, ele não se dobra, né? Vocês já leram sobre Paulo. Paulo vai afirmando a fé dele. E aí chega no último rei lá, que é o Agripa, né? Que era de Jerusalém, que desceu para Cesareia. E o Agripa fala, olha, se voltar atrás, não tem nem por que você ser preso. E ele fala, não, eu quero ir para Roma. Eu apelo para César. Aí ele falou, bom, não posso fazer mais nada por você. Você apelou para César, agora você vai para Roma. Vai preso mesmo. E aí Paulo, em Atos 27, começa essa viagem para chegar a Roma, porque ele queria pregar em Roma. Ele sabia que o final dele, onde ele tinha que chegar, ele queria chegar em Roma e anunciar o Cristo vivo ali. E é nesse contexto que Paulo, gente, quando eu fui lendo, e eu queria que enquanto você fosse lendo Atos 27, parece que é Paulo ali num diário de bordo mesmo, escrevendo cada detalhe da viagem. Peguem lá o versículo 1, nós vamos ler do 1 ao 8, olha só. Quando ficou decidido que navegaríamos para a Itália, Paulo e alguns outros presos foram entregues a um centurião chamado Júlio, que pertencia ao regimento imperial. Embarcamos num navio de Adramítio, que estava de partida para alguns lugares da província da Ásia. E saímos ao mar, estando conosco Aristarco, um macedônio de Tessalônica. No dia seguinte, ancoramos em Sidom, e Júlio, num gesto de bondade para com Paulo, permitiu-lhe que fosse ao encontro dos seus amigos, para que estes suprissem as suas necessidades. Quando partimos de lá, passamos ao norte de Chipre, porque os ventos nos eram contrários. Tendo atravessado o mar aberto ao longo da Cilícia e da Panfilha, ancoramos em Mirra, na Lícia.
Ali o centurião encontrou um navio alexandrino que estava de partida para a Itália e nele nos fez embarcar. Navegamos vagarosamente por muitos dias e tivemos dificuldade para chegar a Cnido. Não sendo possível prosseguir em nossa rota, devido aos ventos contrários, navegamos ao sul de Creta, de fronte de Salmona. Costeamos a ilha com dificuldade e chegamos a um lugar chamado Bons Portos, perto da cidade de Lazéia. Nós vamos parar aqui, mas nós vamos navegar com Paulo até o fim, tá bom? Então fica aí para você não perder o navio. Gente, todo mundo aqui gosta de viajar? Eu amo viajar. Como é gostoso viajar, né? Viajar nos mostra novos lugares, nos dá novas perspectivas. A viagem é um investimento em nós mesmos. Tem uma pessoa que chama Marcel Proust que falou assim, que a verdadeira viagem não é procurar novas paisagens, mas ter novos olhos. A viagem nos dá novos olhos, um novo olhar sobre a realidade. E a verdade é que a nossa vida é uma viagem. Desde que o seu embrião foi colocado lá no ventre da sua mãe, iniciou-se uma viagem. E essa viagem está acontecendo. Quando ela vai terminar? Não sei. Só o Senhor sabe. Mas fato é que a Bíblia diz, em Hebreus 13, 14, que na verdade nós não temos aqui na terra uma cidade permanente, mas nós buscamos aquela que há de vir. A verdade é que nós estamos aqui viajando como peregrinos. E o peregrino, gente, o que é um peregrino? É alguém que está de passagem. É alguém que está atravessando um lugar para chegar num destino final. O peregrino, ele não tem morada permanente. O peregrino, ele está numa constante caminhada. Só que ele não é um andarilho. O andarilho, ele não tem fim. Ele fica andando, sem rumo. Isso é um andarilho. O peregrino, ele sabe para onde ele quer ir. Ele sabe onde ele quer chegar. Primeira coisa que eu quero falar para você nessa noite. Deus não te fez para ser um andarilho. Deus te fez como peregrino. E Ele tem um alvo final para a sua vida. Ele tem um destino final. E o Senhor sabe para onde quer levar a minha vida e a sua vida. E dentro dessa viagem enorme, que se chama vida, existem pequenas viagens que a gente vai fazendo ao longo dela. É ou não é? Diferentes áreas da nossa vida são diferentes viagens. Viagens que começam, terminam, aí começa outra. Às vezes você está viajando em duas paisagens ao mesmo tempo. Mas fato é que nós estamos de passagem aqui. E essa questão da gente ser peregrino, a gente precisa tomar um cuidado antes de eu falar de algumas coisas desse diário de bordo. O peregrino, ele não é um crente sedentário. Porque às vezes a gente se apega, eu sou peregrino. Só estou esperando agora o arrebatamento, né? Só estou esperando a glória, a Jerusalém celestial. Então, gente, para que eu vou me preocupar com isso tudo aqui? Né? Não vou me importar com mais. Eu só estou esperando Jesus, Maranata. Maranata. E a gente vive no Maranata. Só que a verdade é que a missão celestial é para agora, queridos. Se Deus nos deixou nessa terra ainda, é porque nós temos uma missão a ser cumprida. Gente, a gente sobreviveu a uma pandemia. Você já pensou nisso? Vira e mexe eu penso. Quantas pessoas partiram nessa peregrinação? Deus nos deixou aqui. Vocês acham que foi por acaso? Vocês acham que nós estamos nessa caminhada porque Deus não tem nada para nós? Quero te dizer nessa noite que Deus quer dar a mim e a você essa visão de Paulo.
viver com os olhos na eternidade, mas já vivendo a eternidade nesta terra, amém? Existe algo que Deus te colocou, eu não sei quais são as viagens que você está enfrentando, mas eu sei que nós estamos terminando uma essa semana, uma viagem que se chama 2025, e nós vamos embarcar numa de 365 dias, onde nós não sabemos o que nos espera. Alguém sabe? Como diria, né? Uma música que não é um louvor, mas diz assim, como será o amanhã? Responda, acho que quem puder, quem quiser, acho que é isso. Alguém sabe como vai ser 2026? Eu não sei, mas Deus já sabe. Deus já está lá em 2026. Então, eu quero desafiar você hoje a não ser um cristão sedentário. Tá? Só estou esperando a glória. Agora eu só estou esperando a Jerusalém espiritual. Nós precisamos entender que a minha jornada hoje está ligada ao meu destino final. Paulo queria ir para Roma, de qualquer jeito. Ele não estava nem aí se ele ia ser açoitado, ele já estava preso. Pensa, gente, ele poderia ter sido solto. Mas ele falou, não, eu sei onde eu quero chegar. E eu quero chegar em Roma. Qual o seu alvo? Aonde você quer chegar com o Senhor? Queria que você fosse pensando, porque nós estamos assim, ó, abrindo a porta de uma nova viagem. Nós estamos para abrir a porta de 365 novas oportunidades que o Senhor vai nos dar. E hoje eu quero compartilhar com vocês algumas anotações que Paulo fez no diário de bordo dele. E talvez a gente possa anotar na nossa, para que flua melhor o ano de 2026. Para que algumas viagens que a gente tem enfrentado, seja para glorificar o Senhor, seja para chegar lá, ó, no destino final e ouvir, muito bem, servo bom e fiel. Entra no gozo do seu Senhor. Eu quero ouvir isso, gente. Vocês querem ouvir? Que bendito dia será. Mas antes desse bendito dia, tem terra, planeta Terra chamando, tá bom? Então vamos lá. Primeira dica que Paulo nos dá, e está no versículo 3, olha aí. Tem amigos, não viaje sozinho, gente. Já pensou Paulo sozinho naquele navio? Vocês viram que começou vento, né? Vocês vão ver mais para frente o que vai acontecer. Se ele tivesse sozinho, o que ia acontecer? Olha o versículo 3, eu achei tão lindo, fala que Júlio, que cuidava deles lá, teve um gesto de bondade para com Paulo e permitiu que ele fosse ao encontro de quem, gente? Olha o versículo 3 aí. Quem que ele foi encontrar? Os amigos. E o que os amigos fizeram com ele? Supriram as suas necessidades. Queridos, muitas vezes, devido a decepções, frustrações, traumas, a tecnologia que está aí, a gente está optando por viver sozinho. É muito difícil ter amigo, então eu prefiro não ter. É muito difícil confiar em alguém, eu prefiro não ter amigos. Desde o início de Gênesis, Deus diz, não é bom que o homem esteja só. Nunca foi bom e nunca será bom. O isolamento na jornada que se chama vida vai dificultar a gente de chegar ao destino final. E não importa as nossas decepções, se as pessoas nos feriram, isso não vai ser justificativa diante de Deus. Não vai, porque existem inúmeros versículos, gente, que diz sobre comunhão, que diz sobre o vínculo da unidade, que fala de persistir na caminhada, que fala de suportar um aos outros. Por que, gente, que a gente insiste em se isolar? Sabe, quando alguém fala para mim assim, as pessoas são difíceis. Eu falo, e você é o quê? Um ET? Você é difícil também. O ser humano é chato. Você também é chato. Eu sou chata também. Porque o ser humano não dá, né? Não dá. E você também não dá, porque você é ser humano. Quando eu tenho palavras assim,
Isso é muito forte. Quando eu tenho uma postura de não querer mais ter amigos, ou me envolver, ou confiar, sabe a mensagem que eu estou falando? Eu sou melhor que o restante das pessoas. Eu sou muito mais fácil de relacionar. Eu sou muito mais legal, eu sou muito mais crente. Eu não vou ferir ninguém, eu não decepciono ninguém. Nessa noite, o Senhor nos chama a termos amigos e sermos amigos. Para que serve amigo, gente? Para que os amigos serviram aí para Paulo? O Marcos leu o texto e eu já estava pensando nesse ponto. O Marcos leu o texto que fala assim, se você vê alguém passando necessidade de falar, pode ir, eu vou orar por você. O que é isso? Que amigo é esse? Aqui diz que Paulo encontrou os amigos e eles supriram a necessidade de Paulo para a viagem. Ei, amigos suprem necessidades, amém? Você sabe quais são as necessidades dos seus amigos? Você sabe o que eles estão passando? Outra coisa, os seus amigos sabem as suas necessidades? Não, eu não conto nada para ninguém. Deixa eu falar uma coisa. Ser discreto é uma coisa, ser fechado é outra. A gente não sai contando a nossa vida para todo mundo. Misericórdia, nunca faça isso. Mas tenha amigos de oração, tenha pessoas conselheiras, de fé, que vão poder te ouvir. Como que as suas necessidades vão ser supridas se ninguém sabe o que você está passando? Às vezes chegam para nós e falam assim, pastor, Ju, você foi visitar o ciclano, ele está mal. Não, eu não sabia, não falou. Não temos bola de cristal. Seu amigo não tem bola de cristal. Então, comece a viagem de 2026 dizendo, eu vou ser mais amigo das pessoas. Eu vou me interessar mais. Vocês sabem qual foi o tema da redação da VUNESP esse ano? Alguém prestou VUNESP aqui, meninos? Não? Ninguém? Só FUVEST? Foi assim, ó. Vivemos hoje uma epidemia da solidão? Esse foi o tema do vestibular da Unesp. A epidemia da solidão. Os jovens tiveram que escrever sobre isso. E olha que interessante, acho que vocês não vão conseguir ler, mas tudo bem. Esse aqui foi um dos trechos que eles colocaram para os jovens lerem. 1 em cada 6 pessoas no mundo sofre de solidão. 1 em cada 6 pessoas sofre de solidão, que é um problema que, juntamente com o isolamento social, afeta saúde mental, pode levar a doenças físicas e contribui, olha só, para cerca de 871 mil mortes por ano. A solidão tem matado cerca de 871 mil pessoas por ano. E aí ele vai discorrendo sobre estudos, os efeitos negativos, desemprego, distanciamento de família, isolamento social. E eu fico pensando, queridos, como nós crentes podemos dizer, eu não quero me relacionar. Como que é isso? Eu não aguento mais pessoas. Tem algo de errado. E é com a gente. Porque às vezes, do nosso lado no serviço, tem alguém morrendo de solidão. Na sua escola, jovem, às vezes tem alguém do seu lado sofrendo de solidão e sorrindo ainda por cima, fingindo que está tudo bem. Nós, crentes em Jesus, nós acabamos de ler no dízimo, nós não podemos ver as necessidades das pessoas, ficarmos indiferentes a elas. O mundo está gritando por relacionamento. Ah, mas o fulano é chato. É chato. Jesus lidou com um monte de chato, que contrariava ele, desobedecia, pisava na bola. Então essa é a primeira lição. Tenha amigos, se interesse, não caminhe só. A segunda, não espere por mares calmos o tempo todo. Sinto lhe informar
2026 teremos alguns dias turbulentos. Turbulentos. Haverá ventos contrários. Vai lá comigo, ó. Atos 27, vamos voltar lá para o navio. O versículo 4 fala que os ventos estavam contrários, certo? O versículo 7, não foi possível prosseguir a viagem por ventos contrários. Olha o versículo 15, começou uma tempestade daquelas. O navio foi arrastado pela tempestade sem poder resistir ao vento. E assim cessamos manobras e ficamos à deriva. Sabe o que é ficar à deriva? Não tem mais nada para fazer. O barco ficou lá. Não tinha o que fazer, tamanha era a tempestade. Versículo 18. No dia seguinte, sendo violentamente castigados pela tempestade, começaram a lançar fora a carga. Gente, vai ter dia, e eu sei que você teve dias nesse ano, que você se sentiu castigado pelas tempestades. Se sentiu assim? Seu barco ficou à deriva. Você falou, já fiz tudo que eu podia agora. Solta o remo e seja o que Deus quiser. E 2026 vai ter, sabe por quê? Faz parte da viagem. Faz parte da missão que o Senhor quer para nós hoje. E aí não adianta a gente insistir pelos mesmos caminhos. Enquanto eu preparava aqui, vocês viram, Paulo, eles queriam ir por um caminho, o vento castigava. Ia por outro caminho, não puderam. Por que a gente insiste em alguns caminhos? Sendo que tem coisa que Deus já falou, não é mais por aqui. Não é mais assim. Jesus nunca nos enganou. Ele disse, no mundo vocês terão aflições. Sabe o que ele disse também? Eu vos envio como cordeiros no meio de lobos. Sim, às vezes você está lá trabalhando no meio de lobo. Você já se sentiu assim? Deus, eu estou cercado por lobos. É bíblico. É bíblico. Sabe o que mais que Jesus disse? Por causa do meu nome, vocês vão ser odiados e perseguidos. E a gente chora e fala, por que comigo, Deus? Essa tempestade, meu barquinho está à deriva. Ué? O que é ser odiado por causa do nome de Jesus, gente? O que é estar no meio de lobos? É perigo. Só que também, e aqui eu quero te dizer algo que eu tenho dito para mim todos os dias. Cristo não morreu na cruz com o propósito de nos dar uma vida feliz. Não foi o propósito do Cristo ensanguentado, ferido, para fazer crentes felizes. Não, o propósito da cruz é salvação, perdão de pecados e uma nova pátria celestial, amém? Esse é o propósito, mas existe uma teologia hoje que diz que o papai vai fazer o filho feliz em todo o tempo. E a gente acha que o feliz é dar tudo certo. E aí a gente começa a barganhar na viagem. A gente começa a obedecer a Deus, porque Ele vai, ser legal comigo. Eu estou sendo legal com Ele. Cuidado, gente. Não se engane. Vai ter dias difíceis. Jesus não mentiu, mas também Ele não mentiu quando disse assim, e eu estarei com vocês todos os dias até a consumação dos séculos, amém? Ele não mentiu quando disse, eu nunca te deixarei, nunca jamais eu te abandonarei, aleluia. Ele não mentiu quando ele disse, em todas as coisas, vocês são mais do que vencedores, por meio daquele que nos amou. Ele não mentiu quando disse, eu vou, mas eu deixarei com vocês o Espírito Santo, o Consolador, aquele que vai guiar vocês na jornada da vida, amém? Que coisa mais linda, queridos, nós não estamos sós no meio das tempestades. O seu barco pode estar à deriva, mas Cristo está no barco. Terceira anotação do diário dele. Ouça conselho de pessoas tementes a Deus. Olha o versículo 9.
Vai aí comigo. Eles tinham perdido muito tempo, e aí no versículo 10, Paulo dá um conselho. Senhores, vejo que a nossa viagem será desastrosa e acarretará grande prejuízo para o navio, para a carga e também para a nossa vida. Olha o 11. Mas o centurião, em vez de ouvir o que Paulo falava, seguiu o conselho do piloto e do dono do navio. Paulo, um homem de Deus, estava ali falando. Mas, e aí vocês vão ver o que aconteceu. Eles foram, o barco foi trucidado. Queridos, busca conselho. Não vai fazendo as coisas sem perguntar para ninguém. Tenha 1, 2 conselheiros, pessoas tementes a Deus. Escuta uma coisa, nós seres humanos temos a tendência de procurar pessoas que vão dizer o que eu quero ouvir. Ou sou só eu? Se eu sei que a Sandra vai falar, que ela vai falar o que eu quero, vou lá buscar conselho com ela. Se o Marcos vai falar o contrário, para que eu vou falar com ele? Ele vai me contrariar? Nós somos assim. A gente não quer, muitas vezes, ouvir a verdade, porque a verdade vai falar, não vai por aqui. Não vai. Paulo estava avisando. Alguém abre para mim, por favor, Provérbios 15, 22, e lê bem alto, por favor, Provérbios 15, 22. Sem conselhos, os projetos fracassam, mas com muitos conselheiros há sucesso. Gente, esse versículo é lindo. Com muitos conselhos, como que é? Sem conselho, os projetos fracassam, mas com muitos conselheiros há sucesso. Sabe por que muita coisa fracassa na nossa vida? Que a gente não pede conselho. A gente acha que a gente basta, que a gente já sabe bem a palavra, que a gente ouve a Deus, e a gente ouve. Mas eu quero te dizer uma coisa, olhe para mim, Deus usa pessoas. Deus usa pessoas, e às vezes usa pessoa que você nem conhece. Deus já usou conversas em, tipo, supermercado para falar comigo. A pessoa nem sabia que ela estava falando comigo, mas eu sabia que era Deus falando comigo. Não sei se isso já aconteceu com você. Mas porque a gente tem se isolado, porque a gente tem se decepcionado e às vezes ferido, a gente não quer mais ouvir conselho, porque a gente buscou conselho em gente errada. Ei, Deus vai colocar na sua vida conselheiros bons. Deus tem falado aqui domingo após domingo. É desde a abertura, louvor, dízimo, palavra. Quanto que a gente tem ouvido? Quantas conversas a gente tem tido? E às vezes Deus está falando com você ali no corredor, depois de um culto, e a gente não ouve. Busque conselhos, cuidado com uma vida autônoma. Cuidado com eu decido. Eu sei o que é melhor para mim. Eu não quero ninguém se metendo na minha vida. Quando a gente aceita Jesus e faz parte de uma igreja, desculpa, um se mete na vida do outro no bom sentido. Não tem como. Nós somos uma comunidade da fé. Escolha bem quem você vai pedir conselho. A gente fala isso muito para os jovens. Porque os jovens, às vezes, vai buscar conselho em amigo ímpio. O que ele vai te aconselhar? Tem gente buscando conselho em gente que nem crente é. O que você acha que essa pessoa vai falar para você, gente? Cuidado, é tudo muito sutil, tudo muito sutil. Próximo, anotação aqui. Use o que você tem em mãos. Em 2026, use o que você tem nas suas mãos. Olha o versículo 17. Pega lá do Atos 27. Levantando, lançaram mão de todos os meios. Repete comigo, todos os meios. Para reforçar o navio com cordas, e temendo que se encalhasse nos bancos da areia de Sirte, baixaram as velas e deixaram o navio à deriva. Não fique passivo na sua jornada.
Sabe o que é ser passivo? É assim, ó. Ah, se eu tivesse. Ai, se eu tivesse um outro emprego. Ai, se eu tivesse uma outra família. Ah, se minha mulher fosse diferente. Ah, se meu maridão fosse diferente. Ai, se a minha igreja fosse igual àquela. Ai, se eu tivesse mais tempo. Ai, se eu Você realmente acha que o Criador dos céus e da terra, que te projetou e te colocou nessa viagem, te colocou aqui de mãos vazias? Soltou você no mundão e falou, vai. A Bíblia nos mostra que Deus nos equipa com recursos. Tudo que eu e você precisamos, Deus já colocou nas nossas mãos. É que às vezes a gente fica olhando o que a gente não tem. A gente não fica olhando o que a gente tem. A gente fica lamentando o que perdeu e não o que a gente ganhou. Deus não te colocou aqui, irmão, e te soltou no mundo à toa. Te deu capacidade, te deu talentos, está proporcionando para você conexões, pessoas que estão entrando na sua vida, encontros. Deus já te deu recurso para você chegar onde você tem que chegar. Para de ficar se lamentando. Ai, se eu fosse mais novo. Ai, se eu fosse mais velho. Ai, se eu fosse mais magra. Ai, se eu fosse mais gorda, se eu fosse mais cabeludo. Chega. Deus já deu. Deus já deu. Eles pegaram tudo que tinha no navio, vocês viram? Usaram tudo que tinha para tentar fazer que o navio não afundasse. Eu acho que às vezes Deus fica assim, você está aí se debatendo, olha para a tua mão. Olha para dentro da tua casa. Você tem a família que você deveria ter, gente. Deus não errou, não. Deus te deu a igreja que você deveria estar. Deus te equipou com a sua profissão. Deus te deu o seu emprego. É recurso. Quer outros recursos? Tempo. Como você tem administrado o seu tempo? Família é recurso. Dinheiro é recurso, como já foi falado. Ah, mas não tenho muito. Eu também não tenho. Mas como a gente administra o pouco? Pessoas são recursos que Deus te deu. Abra seus olhos. Em 2026, entre para essa viagem dizendo, eu estou com as minhas mãos cheias, porque o Senhor já me equipou para onde eu devo chegar, amém? Chega de ficar se lamentando pelo que você não tem, queridos. O que você não tem, você não precisa, porque se precisasse, Deus já tinha dado. Deus já tinha dado. Deus já tinha dado. Agora a escolha é nossa. Nós vamos usar ou nós vamos ficar olhando se? O se não existe, né? Quinto, olha que diário de bordo recheado, hein? Saiba, gente, que em 2026, e aqui Deus falou muito comigo, porque primeiro é com a gente, né? As pauladinhas vêm vindo. Haverá coisas que você não vai poder levar na sua viagem em 2026. Vai ter coisa que você vai ter que jogar fora do navio, e às vezes são coisas que você gosta muito. Você vai ter que aliviar a bagagem, se você quiser chegar no seu destino final. Olha o versículo 18. No dia seguinte, sendo violentamente castigados pela tempestade, o que eles começaram? Lançar fora a carga. Olha o 19. No terceiro dia, continuaram o quê? Lançaram fora com as próprias mãos. Para de pedir e culpar os outros por coisas que você tem que pôr a mão e jogar fora da sua vida. Ninguém vai fazer por você, presta atenção em mim, o que você precisa fazer. A carga é sua. Eu posso até te ajudar, te dar vamos erguer aqui, mas quem vai lançar fora é você. Para quem não sabe onde vai, põe tudo na mala, não é assim? Você não sabe para onde você vai? Põe tudo lá na mala, roupa de frio, de calor, chinelo, bota. Para quem não sabe o que quer na vida, qualquer coisa serve. O que você quer da sua vida? Quais são os destinos espirituais
e terrenos que você quer alcançar? Aí você vai fazer a mala certa. Para quem não sabe a sua identidade em Cristo, vai falar sim para tudo, para ser o legal, a legal com a família, com os filhos, com os netos, com o marido, com o pastor, com todo mundo. Cuidado com a carga excessiva. Tem uma expressão em inglês que fala travel light, que é viagem leve, viagem sem bagagem. Procure viajar. O que Jesus disse para os discípulos? Para levar um monte de roupa na viagem? O que ele falou? Leva aí uma túnica, sapatinho, nada de 5 sandalinhas para combinar com cada roupa, né? Não. O filho do homem não tem nem onde reclinar a cabeça. Vocês acham que vocês vão para onde? Jesus estava meio assim, falando, viu, nós não vamos fazer turismo, nós vamos fazer missão. Pastor Michel falou para os jovens mochileiros, viu? É jovens mochileiros, não é jovem bagageiro. Vocês vão fazer missão, não turismo na Bahia. E Deus fala isso para nós. Tem crente querendo fazer turismo na terra. Nós estamos aqui em missão. E a gente vai assumindo cargas que não são nossas, para agradar as pessoas. Quero te fazer uma pergunta. Como que você está chegando no fim desse ano? Se você pudesse me dar uma palavra, não precisa me dar, só pensa. Qual seria a palavra que te define no final de 2025? Cansaço? Alegria? Satisfação? Exaustão? Preocupação? Sobrecarregado? Tem alguém aqui que já leu o livro O Peregrino, do John Bunyan? Gente, quem não leu, por favor, leia ou assista ao filme. Tem inclusive filme para o adolescente, O Peregrino, é a coisa mais linda. O peregrino, como que ele vai começando a viagem dele? Gente, aquela tá assim, ó, ele tá assim, ó. E aí, o que acontece na viagem? Ele vai tendo que deixar as bagagens. E ele chega praticamente sem nada na terra celestial. Quero te falar uma coisa, estou até arrepiada. Você não está perdendo coisa não, Deus está aliviando o excesso de bagagem na tua vida. Aquilo que você tem chamado de perda, Deus quer te dizer nessa noite, eu estou aliviando o peso da sua jornada, porque você não é dessa terra, e você estava carregando muito peso desnecessário. Tem coisa que a gente perde, e tem coisa que é Deus mesmo que está tirando, porque é peso, é souvenir, coisinha que não precisa levar. Quer saber algumas bagagens? Relacionamentos. Tem pessoa que não serve mais para caminhar junto. Está te distanciando do Senhor. Pessoas que te distanciam do Senhor não são bons companheiros de viagem. Mas Deus vai te dar outros. Pode ter certeza. Sabe o que mais? Mágoa. É uma bagagem que você não precisa levar para 2026. Falta de perdão, medo do futuro, pesa demais o medo, gente. Como o medo pesa. Eu vivi, o mês passado, dias de muito medo. Mas medo, medo mesmo. Eu não sei nem explicar que tamanho que era esse medo. A ponto de eu, não tenho vergonha de dizer que eu comecei a questionar Deus. Não tenho vergonha não, gente. Tive dias, acho que eu comentei com algumas pessoas. Eu falo, Deus, é assim? Mas aí a gente é que nem Jó, né? Depois fala assim, meu Deus, eu falei coisas que eu não sabia. Né? Medo, ansiedade, ganância. A sanguessuga tem 2 filhas. Qual é o nome das filhinhas dela? Dadá. Dadá. A gente vive a geração do dadá. A gente quer sempre mais. Nunca tá bom. Nunca tá bom. Falei outro dia para uma pessoa, gente, eu não quero mais aprender assim, fazer curso muito na minha... Tá bom, deixa eu viver assim. Deixa eu descansar um pouquinho. Alguém lê para mim, por favor,
1 Timóteo 6:8. 1 Timóteo 6:8. Lê bem alto. Eu gosto que vocês participem aí comigo. Que aí eu tomo uma aguinha. Primeira Timóteo 6:8, vamos lá? Por isso tem de comer com que vestir, estejamos com isso satisfeitos. Mas eu queria mais uma brusinha. Eu queria. Sapatinho. Sabe o que Jesus disse para os discípulos? Se você tem o que comer e o que vestir, fique satisfeito. Gente, isso é chocante para nós. Inclusive nós crentes. Que é cabeça e não cauda. Né? Você tem o que comer? Ah, mas é pão. Você tem o que comer? Tá vestido? Não tem ninguém pelado aqui hoje. Esteja contente. É isso que Jesus disse para nós. Ah, mas todos os nossos mas não vai mudar o que Jesus disse, irmãos. Essa é a vida do discípulo. Quer saber mais como é a vida do discípulo? Alguém abre para nós Mateus 10 e lê bem alto de 5 a 10. Nós já estamos indo para o fim. Mateus 10, de 5 a 10. Cinco a 10. Jesus enviou os 12 com as seguintes instruções: não se dirijam aos gentios, nem entrem em cidades algumas dos samaritanos. Antes dirijam-se às ovelhas perdidas de Israel. Por onde forem, preguem esta mensagem: o reino dos céus está próximo. Curem os enfermos, ressuscitem os mortos, purifiquem os leprosos, expulsem os demônios. Vocês receberam de graça, deem também de graça. Não levem nem ouro, nem prata, nem cobre, nem seus cintos. Não levem nenhum saco de viagem, nem túnica extra, nem sandália, nem cordão, pois o trabalhador é digno do seu sustento. Queridos, por que a gente insiste em viver outro estilo de vida? O estilo de vida do discípulo é: curem os enfermos, ressuscitem os mortos, prega o evangelho. E a gente está preocupado com o quanto de dinheiro a gente tem na conta bancária. Eu digo por mim, tá? Não estou acusando ninguém, não. Só que a gente está muito mais preocupado com as coisas dessa terra, com o estilo de vida que o Senhor Jesus Cristo mandou a gente ter. Em 2026... faça esse propósito junto comigo. Deus, eu quero andar por essa terra, eu não quero levar túnica extra, eu não quero levar saco de bagagem, sabe, eu quero andar pelas ruas pregando o evangelho de Jesus Cristo. É isso, gente, é para isso que nós estamos aqui. Não é isso aqui, é estilo de vida de discípulo. Mas a teologia da prosperidade e essa geração consumista tem jogado fardos nas nossas costas e na nossa mente, que nós sempre precisamos alcançar mais, crescer mais, saber mais. E isso está gerando cansaço. Nós andamos, somos crentes cansados, exaustos, sobrecarregados, porque temos nos ocupado demasiadamente das coisas dessa terra. Mas o Senhor diz para mim e para você: vinde a mim, todos que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. É isso. Outra, haverá dias em que você vai pensar em desistir. Teve algum dia que você pensou em desistir? Ou foi só eu esse ano? Jogar tudo para o alto? Chega, acabou. Seja em que área for, casamento, construção de casa, trabalho, vou fechar a porta, não voltar nunca mais. Nunca pensaram nisso? Só eu? Não quero mais brincar de ser crente, não vou mais na igreja, vou deixar o ministério. Olha o versículo 20. Está todo mundo comigo aí na viagem? Não aparecendo nem sol, nem estrelas por muitos dias, continuando a bater-se sobre nós grande tempestade, finalmente perdemos toda a esperança. Tem dia que não vai ser pouco dia de chuva, não, de tempestade. Vai ser... Você fala, Deus, que dia vai passar o dilúvio?
E a gente vai perder a esperança. E tudo bem, sabe, gente? Porque Deus sabe que a gente é pó. Nós não somos super-homens. Mas eu quero te dizer que dias escuros não determinam quem você é. E não determinam o tamanho do amor dele por você. Amém? Olha o versículo 22 a 25. Mas agora, Paulo diz, recomendo que tenham o quê, gente? Coragem, pois nenhum de vocês perderá a vida. O Senhor diz para mim e para você nessa noite, nenhum de vocês perderá a vida. Você pode dizer glória a Deus? Apesar de muitos e muitos dias serem escuros, tenha coragem, irmão. Embarque nessa nova viagem com coragem, porque o Senhor é com você. Nada escapa e nada escapou ao controle dele. Aleluia! Aleluia! Versículo 24, aqui diz, Paulo, não tenha medo. Deus disse a Paulo, é preciso que você compareça perante César. E eu quero te dizer, Du, não tenha medo. É necessário que você compareça aonde eu quero que você compareça. Lu, não tenha medo da próxima jornada. É necessário para que você chegue onde você tem que chegar. Não tenha medo, igreja do Senhor. Aleluia! Receba coragem nessa noite para a sua próxima jornada. Penúltimo, alimente-se, cuide-se. Sabe qual é o conselho de Paulo? Olha o versículo 33. Paulo insistia que todos se alimentassem, dizendo, hoje faz 14 dias que vocês têm estado em vigília constante, sem nada comer. 14 dias sem comer, gente, imagina. Agora, 34, eu os aconselho a comer algo, pois só assim poderão sobreviver. Às vezes, o que você precisa é comer e dormir. Não é orar, jejuar. Não é. É fazer exame, marcar médico. Nem tudo é demônio, tem coisa que é hormônio. Rima, mas não é a mesma coisa. Tem coisa que é vitamina baixa, né, companheiro de ferritina? Tem coisa que é companhia baixa, ferritina baixa. Não é depressão. E a gente está matando o demônio está assim, mas não tem nada a ver com isso. Você precisa se alimentar melhor, você precisa dormir. Está culpando o cão, e não é o cão, gente. Nós somos corpo, alma e espírito. Eu converso com mulheres que não fazem mamografia há 3, 4 anos, Papa Nicolau. Homens que, por machismo, não vão fazer o exame lá deles. Daquele temido. É Setembro Azul, né? Novembro Azul, Setembro Amarelo. Gente... Vocês sabiam que grande parte dos crentes não cuidam da saúde porque eles ficam espiritualizando? Tem uma prima nossa, em Bauru, e se ela assistir, ela vai me permitir. São crentes, é prima do Volney. E o pai está definhando numa cama, ele tá assim, ó, ele tá um montinho. E ela falou, Ju, sabe o que mais me dói? O pai dela era pastor, cuidou das filhas, né, crente, Volney, que pode falar... Ele não vai no médico porque ele disse, se Deus tiver um milagre, ele vai fazer. Ela falou, e o mais triste, eu sei que tem tratamento, e ele não quer. Que espiritualidade é essa? Que a gente foge de cuidar de si mesmo. Eu estou numa briga com exercício físico já faz uns 20 anos. Mas eu creio que em 2026 tudo será diferente. Amém, Tati? Amém, meninas? Aleluia. É uma briga, gente, é uma briga para mim. É uma briga. Temos que parar de comer porcaria, se alimentar melhor, fazer dosagem de vitamina, ir no médico. Isso é ser espiritual. O que Paulo falou para eles fazerem é, dorme e come. Tem hora que é isso, pronto. Não é batalha espiritual, não é nada disso. Certo? E o último, Paulo completou aqui, gente. Deus te guardará dos planos do inimigo. Nenhuma arma forjada contra você vai prosperar. Seus inimigos podem vir aí pelo caminho que for, mas por 7 caminhos eles fugirão, porque maior é o que está em nós, igreja, do que aquele que está no mundo. E nenhuma mentira que Satanás tenta pôr na nossa mente vai prosperar em nome de Jesus.
Em nome de Jesus, toda mentira caia por terra. Cuidado com as mentiras de Satanás, que diz para você abandonar o navio, que diz para você pular fora desse relacionamento, que, sabe, cuidado. Cuidado com as artimanhas do inimigo. Ele é sutil. E ele não vem chifrudão, não. Ele vem bonitão. Olha o 42 a 44, para terminar. Os soldados resolveram matar os presos para impedir que alguns deles fugissem. Estava um caos o navio. Estava um caos, imagina. Jogando-se ao mar. Mas o centurião queria poupar a vida de Paulo, aleluia, e os impediu de executar o plano. Então ordenou aos que sabiam nadar que se lançassem primeiro ao mar em direção à terra. Os outros teriam que salvar-se em tábuas ou pedaços de navio. Dessa forma, todos, fala comigo alto, todos chegaram a salvo em terra. Salmo 91. O Senhor dará ordens a teu respeito, para que os anjos cerquem você. Queridos, você não vai morrer, antes você vai ver a bondade do Senhor na sua família, na sua vida. Para de acreditar, nem se for numa tabuinha, você vai chegar em terra firme. Tem gente que chegou aqui em tabuinha, agarradinho. Queria chegar de lancha, mas chegou na tabuinha. Às vezes é uma tabuinha que vai te salvar. A gente não queria na tabuinha, né? Porque deve ser ruim, imagina o medo. Mas chega. E o que Deus tinha falado para Paulo? Ninguém vai morrer. Morreu alguém? Ninguém. Nem quem não tinha Jesus. Aquele que começou a boa obra na tua vida é fiel para completá-la. E aí haverá um dia que nós chegaremos na Jerusalém celestial, queridos. E nós veremos o nosso amado face a face. E quem for fiel até a morte receberá a coroa. Os pés cansados da jornada serão restaurados. Toda a dor que nós carregamos nessa vida, Deus vai enxugar das nossas vidas. Vai lavar os nossos pés do sol quente que nós andamos, vai curar a nossa vida, vai nos dar novos céus, vai nos dar nova terra, novas vestes. A viagem terá um fim glorioso, querido. Nós veremos aqueles que nós temos saudades, que partiram. Tudo será diferente. Apocalipse 21. Presta bem atenção qual é o fim da jornada para aquele que perseverar até a morte. Então, vi um novo céu e uma nova terra, pois o primeiro céu e a primeira terra tinham passado e o mar já não existia. Vi a cidade santa, a nova Jerusalém que descia do céu da parte de Deus, preparada como uma noiva, adornada para o seu marido, a noiva de Cristo, a igreja. Ouvi uma forte voz que vinha do trono e dizia: agora, o tabernáculo de Deus está com os homens, com os quais ele viverá. Eles serão o seu povo, o próprio Deus estará com eles e será o seu Deus. Ele, o próprio Deus, querido peregrino que está aqui, enxugará dos seus olhos toda lágrima. Não haverá mais morte, não haverá mais tristeza, não haverá mais choro, não haverá mais dor, pois a antiga ordem já passou. E aquele que estava sentado no trono disse: estou fazendo nova todas as coisas. E acrescentou: escreva isso, igreja, pois essas palavras são verdadeiras e dignas de confiança. E ele me disse: ainda está feito.
Eu sou o alfa e o ômega. Eu sou o princípio e o fim. A quem tiver sede, eu darei de beber gratuitamente da fonte da água da vida. O vencedor, peregrino, herdará tudo isto, e eu serei seu Deus, e ele será meu filho. Mas os covardes, os incrédulos, os depravados, os assassinos, os que cometem imoralidade sexual, os que praticam feitiçaria, os idólatras, os mentirosos, o lugar deles será no lago de fogo que arde com enxofre. Essa é a segunda morte. Não vi templo algum na cidade, pois o Senhor Deus poderoso e o Cordeiro são o seu templo. A cidade, queridos, a nossa cidade não vai precisar de sol, nem de lua para brilhar, pois a glória de Deus a ilumina e o Cordeiro é a sua candeia. As nações andarão na sua luz, os reis da terra lhe trarão a sua glória. Suas portas jamais se fecharão de dia, pois ali não haverá noite. A glória e a honra das nações serão trazidas ao nosso Deus. E nela jamais entrará algum impuro, nem ninguém que pratique o que é vergonhoso ou enganoso, mas unicamente aqueles cujos nomes estão escritos no livro da vida do Cordeiro. Vai valer a pena, querido peregrino. Vai valer a pena. A nossa Jerusalém nos aguarda. Como nós ansiamos esse dia, Jesus Cristo. Nos ajuda na nossa jornada. Eu sei que muitos aqui estão com os pés cansados, sangrando até, coração abatido. Mas eu quero te dizer nessa noite, coragem, peregrino. Coragem, alivia a bagagem. O seu Deus está dizendo aqui para você: venha a mim. O mais importante é ter o nome escrito no livro da vida. O mais importante é constar o seu nome no livro da vida. Coloque-se em pé. E eu queria que você entregasse a sua nova jornada ao Senhor, as suas viagens. Que carga você tem que jogar fora hoje? Pode ficar com os olhos fechados. O Senhor está pedindo para você lançar isso fora faz tempo. O que está sendo demais na sua vida? Fala para o Senhor: Deus, fortalece os meus pés para este novo caminhar, Senhor. Fortalece as minhas mãos, Espírito Santo, nessa jornada. Oh, Deus, me dê amigos verdadeiros nesse caminhar. Me dê conselheiros, Senhor. Eu não quero andar autônomo, eu não quero andar por conta própria. Perdoa a minha indiferença com a necessidade alheia, Senhor. Faz-nos de nós uma igreja generosa, uma igreja, Senhor, que olha e não diz à pessoa: pode ir, eu vou orar por você. Que nós sejamos generosos em suprir necessidades. Deus, se alguém aqui, Senhor, está fechado para relacionamentos devido a dores, a traumas, o Senhor diz: abra o teu coração, entregue mágoas, perdoe nessa noite. O Senhor está pedindo para algumas pessoas: libera perdão. Libera perdão para a sua caminhada ser mais leve. Queremos olhar para a cruz de Cristo. Queremos olhar para a cruz de Cristo, Senhor, e cumprir a missão nessa terra. Não nos deixe andar distraído. Toda distração caia por terra nessa noite. Dá-nos passos firmes em direção ao alvo, Senhor. Ajuda-nos a cuidar de nós mesmos. Tira toda a religiosidade do nosso meio. Tira essa raiz, essa peste que se chama religiosidade, e nos coloca um espírito íntegro, um espírito reto, um espírito que olha para o Cristo ressurreto e caminha mesmo cansado. Aleluia! Nós contemplamos novos céus e nova terra, Senhor. Eu queria que você se unisse a alguém agora e você abençoasse a vida do seu irmão. Ninguém caminha sozinho. Ninguém chega à Nova Jerusalém sozinho. Você pode se juntar a alguém? Às vezes Deus vai te direcionar a alguém. E fortalece o teu irmão em oração. Abençoa a vida dele, amém?
Vai em alguém agora, fala: Senhor, abençoa esse meu irmão, abençoa a jornada dele, abençoa a jornada dela. Oh Deus, equipa, que ela possa ver, Pai, as armas espirituais que o Senhor já entregou para ela. Oh Espírito Santo de Deus, abre os olhos nessa noite e que toda cegueira espiritual caia por terra em nome de Jesus. A gente não quer ficar se lamentando pelo que não tem. Oh, volta os nossos olhos para o que temos, Espírito Santo. O Senhor está enchendo a igreja dele de coragem. Coragem para o novo ano que entra. Coragem para a sua caminhada celestial. Oh, deixa o Senhor te conduzir em oração. Todo medo, toda ansiedade, toda preocupação, caia por terra em nome de Jesus. Lança fora a carga, lança fora e recebe a leveza do Senhor. Oh, ele baixou, ele canta, alabás. Oh, ele baixou, ele malhas. Canta, alabachou, ele malhas, ele canta, alabás. Oh, tenha coragem, peregrino. Tenha coragem de assumir o teu lugar. Tenha coragem de assumir a sua missão. Não se esconda daquilo que Deus já te deu. Não se esconda daquilo que Deus já te entregou. Deus, toda preocupação excessiva com essa terra. Nós não queremos nos preocupar com o que havemos de comer ou com o que havemos de vestir, porque o nosso Deus cuidará de todas as coisas. Oh, santo, santo, santo. Aleluia, aleluia. Dê um abraço bem gostoso nessa pessoa e diga: conte comigo na sua viagem. Conte, olhe nos olhos dela e fala: conte comigo. Conte comigo, nós vamos chegar junto. Nós vamos chegar junto na Nova Jerusalém. Aleluia.